Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje iremos dar continuidade ao conteúdo de divisão celular, trabalhando basicamente a meiose. Na aula anterior trabalhamos a mitose e hoje iremos iniciar o conteúdo novo de meiose. O que seria basicamente a meiose, gente? A meiose ela é um outro tipo de divisão celular que ocorre na formação de gametas, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. E ela pode ser dividida em meiose 1 e meiose 2. Então, o que acontece com a meiose? A célula mãe diploide vai originar 4 células filhas haploides no final da sua divisão. O processo ele ocorre por meio de 2 etapas. A meiose 1, que está sendo mostrada aqui para vocês, ela é uma etapa reducional, pois o número de cromossomos vai ser dividido pela metade. A gente vai conhecer agora as fases da meiose 1. A gente tem a prófase 1, que na mitose é chamado de prófase, e aqui a gente trabalha como prófase 1. Também ocorre essas subdivisões, que são divididas em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Todas essas subdivisões são extremamente importantes para a prófase, que é o início do processo de divisão celular. Então, ela é uma fase bastante complexa por ser divididas em essas subfases, onde vai ocorrer todo o processo de iniciação. Eu irei mostrar aqui para vocês essa imagem, todas as etapas da meiose 1, meiose 2, de forma resumida, em que uma célula mãe ela transfere 4 células filhas haploides. Então, ela inicia como diploide e vai terminar como haploide. A gente vai entender basicamente que na meiose 1 a gente percebe que existe quanto? 4 cromossomos. Já na imagem da meiose 2, a gente percebe que a gente encontra cromossomos separados, tá? A gente vai entender um pouco agora sobre a metáfase 1. O que seria na metáfase 1, gente? Na metáfase 1 ocorre o desaparecimento da membrana nuclear. A gente não percebe mais. Os pares de cromossomos homólogos, eles se organizam e se encontram na placa equatorial da célula. Então, perceba que os cromossomos eles estão alinhados na região do meio. Então, essa região do meio são cromossomos localizados na placa equatorial da célula. Nessa fase também ocorre o ligamento da fibra difuso, que vão se localizar para polos opostos. Já na anáfase 1, não ocorre a divisão dos centrômeros. O que vai acontecer na anáfase 1? Separação dos cromossomos. As cromátides irmãs elas são puxadas para polos opostos da célula, ou seja, cada componente do par de homólogo migra para a direção em polos opostos. Percebo que na anáfase houve o quê? Uma separação desses cromossomos, ou seja, eles foram puxados para a região do lado, tá? Já na telófase 1, os cromossomos ocorre a desperilização, ou seja, ocorre a reorganização da carioteca, a reorganização do nucleolo e também a reorganização da citocinese. É a última etapa da meiose 1. Percebam que na telófase 1, as células elas se encontram em início de separação, formando 2 células entre elas, tá? Então, eles se agrupam em polos opostos da célula. Agora, a gente vai entender sobre a meiose 2. O que seria a meiose 2? A meiose 2, ela é uma meiose resultante ou bem parecida com a mitose. É chamada de divisão celular equacional, porque a formação das células haploides só é possível durante a meiose 2. Então, o que vai acontecer na meiose 2? Cada cromátide ela vai se direcionar para polos diferentes, podendo ser chamada de cromátides irmãos. Então, dentro da meiose 2, já vai haver uma transferência bem diferente. A gente vai conhecer as fases da meiose 2. Fase da meiose 2 é dividida em prófase 2, que na prófase 2 vai ocorrer o que basicamente?
a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos, né? E um processo em que o nucleolo e a carioteca ela volta a desaparecer. Então, nesse processo aqui, vai iniciar o processo de divisão celular da meiose 2. A prófase ela é entendida sempre como o início da divisão celular. Não esqueçam disso. Percebam que agora a gente trabalha com duas células, tá? Já na metáfase 2, os centríolos eles estão prontos para serem duplicados e os cromossomos também continuam sendo organizados na placa equatorial da célula. Todas as fases da metáfase, tanto da mitose como da meiose 1 e 2, os cromossomos eles se originam e ficam localizados na região equatorial da célula. O que vai diferenciar é o tipo de divisão celular. Então, não esqueçam disso. A metáfase é uma das fases da divisão celular mais fáceis de ser identificada. A gente vai conhecer agora sobre a anáfase 2. O que seria a anáfase 2? A anáfase 2 ocorre a separação das cromátides irmãs, que vão migrar para polos das células e são puxadas pelas fibras difusas. Então, todas essas fibras difusas, elas vão migrar para esses polos opostos da célula. Perceba que os cromossomos, eles se encontram separados, não se encontram mais alinhados, como na metáfase. Então, aqui já houve um outro processo de divisão celular, com presença de duas células e de cromossomos separados, tá? Já na telófase 2, vai ocorrer o quê? O desaparecimento das fibras difuso, os cromossomos já se encontram em polos locais das células, então a carioteca ela vai surgir novamente, o nucleolo ele vai se reorganizar e por fim ocorre a citocinese, né? Que é o surgimento de 4 células filhas haploides. Percebam que na imagem, na contagem, a gente percebe a presença de 4 cromossomos presente em uma célula, tá? Então, não esqueçam disso, gente, que a telófase sempre é o último passo da divisão celular. Aqui eu trouxe para vocês, de forma resumida, essa questão da meiose 1 e da meiose 2. Então, inicia com célula diploide 2N, em que a meiose 1, como ela é reducional, ela só vai transferir 2 cromossomos. Na meiose 2, ela se chama de equacional, transferindo 4 cromossomos para suas células filhas. Então, há essa diferença também que a gente pode estar relacionando da meiose 1 e meiose 2. Entende-se como meiose 1 reducional e meiose 2 de equacional, tá? Por que ela é chamada de meiose 2? Ela é chamada de meiose 2 justamente porque é considerado uma etapa equacional em que o número de cromossomos ele se divide e mantém a mesma célula que é formada. Então, do mesmo jeito que é dividida, é formada no final da sua composição, né? Que é a telófase. Eu espero de verdade que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só vocês me chamarem, tá? Um abraço.